és o Deus de paz. Quero viver minha vida em ti. Aprendemos? 1, 2, 3 e... Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, chamarei para sempre. para sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Tu és o Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei os Seguirei teus caminhos, teus caminhos, chamarei chamarei para sempre. para sempre. E Tu eu és o canto Senhor, e o Rei dos louvo reis, ao Rei todo-poderoso, que é Senhor das digno, reis, e eu danço, me prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Tu és o Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és o Deus de paz, Tu és o Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Agora como um grande coral. Tu és o Senhor, o Rei dos reis, todo-poderoso, o Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, desceu da cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, Tu és tudo pra mim. Tu és o Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma
fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi seu falar, Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Monta.
anjos cantando, homens louvando, Deus reunindo com teu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Amém. A igreja pode se assentar. Vamos ouvir o nosso ministério infantil, as nossas crianças, que elas vão se apresentar nesse momento. Todas lhe faltavam
esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus Todos nós, em algum momento da vida, fomos, ou em alguma situação, nos tornamos ovelha perdida. Ainda que estejamos dentro da casa do Senhor, seguindo alguns princípios do Senhor, mas em algum momento nos tornamos uma ovelha perdida. E uma ovelha que se perde, para ser achada, ela precisa clamar o socorro do Senhor. Não se iludam, meus irmãos, em algum momento nós nos perdemos em alguma coisa, seja na vida espiritual, seja na vida familiar, seja na vida profissional, nós nos perdemos. Mas nós temos um Senhor Todo-Poderoso para sarar as nossas feridas, para nos curar e para nos resgatar. Que essa noite o pastor amado cure nossas feridas, nos ponha em seus ombros para nos libertar. Bem, irmãos, que mensagem singela, simples e tão profunda aos nossos corações. Que a gente possa sempre estar ligado no nosso pastor, para que, se a gente se desgarrar, ele possa nos trazer de volta para o seu aprisco. Nós vamos convidar o pregador da noite para trazer a palavra que Deus tem preparado para os nossos corações. E para isso eu peço o presbítero Eduardo Abronhosa que venha aqui à frente para poder trazer a mensagem do Senhor.
Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse e esteja em nossos corações, amém? O meu irmão cantor, você é grande, você pode tirar aqui, porque está bem aqui, eu não consigo ver aquela irmã linda ali, com cabelinho branco, assim, igual o meu, o microfone estava bem na frente, eu não conseguia vê-la. Pronto, agora sim. E todos me veem bem. Eu quero agradecer o convite do reverendo Márcio, do presbítero Jonderson e do conselho da igreja. Estou me sentindo muito feliz nessa noite, por alguns cânticos que foram entoados, pela presença de amigos de tantos tempos, dos tempos que nós fazíamos essas pecinhas como ovelhinhas e pastor. Eu, Jonderson, Márcio, o reverendo Valdeci, reverendo Sandro, lembrando aquela nossa época de mocidade aqui pela Baixada, não precisa dizer quantos anos tem, foi bastante tempo atrás. Mas bom é rever essas pessoas, rever os amigos e perceber que todos nós, ao longo do tempo, caminhamos, tivemos as nossas dificuldades, os nossos desafios, mas percebemos uns na vida dos outros que o Senhor nunca nos deixou. Quando nós chegamos aqui e para uma celebração como esta, de aniversário, nós olhamos para trás e provavelmente alguns de vocês que estão aqui nos 28 anos, ou boa parte dos 28 anos, olham para trás e se perguntam, olha, valeu a pena? E muito provavelmente a resposta que vem ao seu coração é, valeu. Porque o Senhor, Ele conduz cada um de nós em cada momento e conduziu essa igreja até aqui, neste momento. O Senhor trouxe cada um dos irmãos com as suas histórias particulares, uns de outras igrejas, outros nunca tinham tido contato com o Senhor Jesus, e esta igreja foi o canal para o contato com o Senhor Jesus. E o Senhor, então, dia a dia, assim como nos diz o livro de Atos dos Apóstolos, vai acrescentando dia a dia aqueles que vão sendo salvos. Quero exatamente compartilhar com os irmãos e com as irmãs, trazendo o abraço da Igreja Presbiteriana Gileade. Eu sou presbítero na Igreja Presbiteriana Gileade em São Paulo, e trago o abraço da minha igreja, que é uma igreja que está comemorando essa semana 8 anos. Então faltam 20 para nós ainda de lutas e vitórias e alegrias para nós comemorar. Mas comemoramos 8, é uma criança ainda. Trago o abraço de cada um dos nossos irmãos. Mas eu quero compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que nós lá comemorando 8 anos, e vocês aqui comemorando 28, o mesmo elemento, a mesma chama tem que estar presente em nossos corações e mentes, para que nós, todos os domingos, todas as semanas, em todos os trabalhos, possamos servir ao Senhor. Nós precisamos estar apaixonados. E eu quero falar com vocês sobre um viver apaixonado para uma realidade de vida. O viver apaixonado para a rotina da vida. E aí você se pergunta, ué, mas o que isso tem a ver com aniversário? Já já a gente chega lá. Não dá para viver sem paixão. É ela que nos mobiliza. Nós já ficamos apaixonados pelos nossos namorados, noivos, maridos, esposas. Você já sentiu aquele fogo, aquela que come, corrói por dentro? Eu não consigo ficar 10 minutos sem vê-la. Eu não consigo ficar sem ver. O ar some quando eu encontro aquela pessoa. Eu percebo alguns sorrisinhos. Todo mundo já sentiu. Você lembra do dia que você encontrou o Senhor Jesus e essa paixão também tomou o seu coração? E parece que todo dia que você pega a Bíblia e todo dia que você ouve e o louvor, é um outro tipo de paixão, mas também é uma paixão. Nós fomos alvo do amor, não é isso que nós falamos? Do amor de Deus Pai por nós. E Ele, apaixonado por nós, não nos deixou perdidos. Ele entregou, Ele deu para nós a melhor das alianças, o maior dos presentes,
Cristo Jesus. Portanto, se eu também não viver apaixonado, eu não consigo olhar para o meu irmão e para a minha irmã com a mesma paixão que Deus me olhou. Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Amarás a teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o pessoal achou isso fácil demais. Mas Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Olha só, então vamos fazer o seguinte, você vai amar o seu próximo como eu te amei. Acho que agora ficou um pouco mais complicado, né? Porque para amar o próximo, como Cristo nos amou, você tem que fazer o quê? Se dar. E você só se doa, você só se dá quando você ama, quando você está perdidamente apaixonado. O olhar apaixonado é aquele olhar que faz as coisas até sem pensar. Ele é quase um olhar que não mede consequências. E no caso de Cristo, ele não mediu consequências, nos amou plenamente. E ele sabia o que faria. Eu quero compartilhar com vocês uma fração, um pedaço da palavra do Senhor que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. É um trecho muito conhecido. Um trecho muito conhecido. Capítulo 6, a partir do verso 25. Mesmo assentados, eu peço que vocês já acompanhem a leitura. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada a um forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Esse texto você já deve ter lido várias vezes. Já deve ter ouvido vários sermões, inúmeros estudos, falando sobre a não necessidade de nós ficarmos ansiosos, falando sobre o cuidado que Deus tem para conosco, falando sobre como Deus é preocupado com cada um de nós. Tudo verdade. Tudo verdade. Mas esse texto também fala da vida, porque as nossas ansiedades e as nossas angústias, as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas inseguranças, todas elas são consequência da vida. Isso acontece com quem vive. E o que o Senhor Jesus está tentando nos ensinar aqui, olha, a vida é esta mesmo. Só que você vai ter que vivê-la. Terá que vivê-la. Não tem como fugir. Uns dias serão melhores, outros dias nem tanto. Num dia riremos muito, em outros choraremos. Mas o Senhor
Ele que cuida das aves, cuida dos campos, cuida das florestas, dos mares, esse mesmo Senhor cuida de cada um de nós. Portanto, vocês não têm que ficar ansiosos. Essa é a mensagem fundamental desse texto que o Senhor Jesus tenta nos passar. Mas por trás disso também tem uma outra mensagem, que é sobre a rotina da vida. A palavra rotina, ela vem de uma mesma origem, de um mesmo radical, que é a palavra rota. Hoje é muito comum, quando você vai para algum lugar, coloca lá no GPS, coloca no Google Maps, no Waze, e aí ele te dá um mapa, ele te dá uma rota. A rotina era aquela atividade executada repetidas vezes pelos marinheiros nos navios, na antiguidade e na Idade Média, quando eles não tinham o Waze nem o Google Maps. E eles se guiavam apenas pelas estrelas do céu, pelos ventos, e marcavam nos seus mapas e chegavam do ponto A ao ponto B. E anotavam em seus manuais, dizendo: ao passar pela estrela tal, ao passar pelo monte tal, ao passar pela ilha tal. Ué, mas como é que eu vou chegar ali? Fazendo exatamente a mesma coisa. Daí a ideia de que rotina é uma coisa enfadonha. Porque era isso que os marinheiros faziam, repetiam e repetiam as mesmas coisas para que eles pudessem chegar aonde? No mesmo lugar. A ideia de rotina não era de enfado, mas era de segurança. Se eu fizer a mesma coisa, eu encontrarei as mesmas estrelas, encontrarei as mesmas referências e chegarei onde eu tenho que chegar. Quando dava um vento que tirava daquele lugar e eles começavam a ver coisas que eles não vinham ou perdiam a sua rotina, acabavam chegando aonde? No Brasil. Foi assim que se aprendeu, né? Que Cabral chegou no Brasil por acaso, né? Pegou um vento lá no meio do caminho, perderam as estrelas, ficaram preocupados cuidando do navio para o navio não afundar, mudou a rotina. A vida cristã também é assim. Precisamos de rotina. A rotina da leitura bíblica, a rotina da oração, a rotina de sustentar o irmão que precisa ser sustentado, a rotina de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, a rotina de sustentar uns aos outros em amor e admoestar uns aos outros em amor. A rotina da vida cristã só deixa de ser enfadonha quando nós olhamos para ela apaixonados. É a paixão por viver em Cristo, é o amor por viver em Cristo que vai fazer você chegar aqui todo domingo, que vai fazer a SAF se reunir, quantas semanas fazendo flores, vai fazer a SAF olhar para aquele jovem e falar assim: meu filho, vem cá, sobe nessa escada e pendura essa florzinha aqui. Tenho certeza que não foi o Jonderson, nem foi o Márcio que subiram na escada, até porque eles já não recomendam que eles façam isso, que o risco de acidente pode ser grande. Vamos pegar um pessoal mais jovem aí, né? Mas é o amor que nós temos pelas coisas de Cristo, é o amor que nós temos pela palavra do Senhor, é o amor e a alegria de estar aqui com os irmãos que nos faz sair de casa num sábado à noite. Porque nós somos apaixonados. Apaixonados por um evangelho que é capaz de transformar vidas. Apaixonados por um evangelho que é capaz de fazer milagres. E o milagre não é só aquela grande intervenção sobrenatural no decurso da vida. Porque quando a gente fala em milagre, todo mundo está esperando que o aleijado da porta do templo lá em Jerusalém, ele levanta e anda. Ué, aí é o hiper milagre, né? Um super milagre, né? Que quem foi que, né? Só o Senhor Jesus e aqueles homens lá absolutamente ungidos. Mas e o milagre de você voltar para casa todo dia de noite? De acordar de manhã todo dia? De chegar no trabalho, de voltar do trabalho?
O milagre de perceber que o Senhor cuida de você, como Ele cuida das aves do céu. Perceba, as aves do céu fazem o quê? Rotina. Está no frio, elas voam para o lugar quente. Aqui no Rio a gente vê muito baleia vindo, né, se perdendo, pinguim, até recentemente morreram aí 50 pinguins que erraram a rota. Errou a rota, morreu. Crente que erra a rota, tu dizes. Crente que erra a rota, fica perdido, que nem a ovelhinha ficou ali no meio do caminho, esperando que aquele olhar apaixonado novamente o perceba e novamente vá até ele, e novamente o coloque no colo, e novamente o traga. Isaías diz que o ouvido do Senhor não está tapado para que ele não nos ouça, as suas mãos não estão recolhidas para que ele não nos ampare, mas somos nós que nos distanciamos do Senhor. Nós e as nossas iniquidades, nós e os nossos pecados. Porque quando nós somos tomados pelo pecado, e aí mais uma palavrinha, pecado, que no seu original quer dizer o quê? Errar o alvo. Quando eu peco, quando eu transgrido, quando eu deixo de fazer aquilo que agrada ao Senhor, eu errei o alvo. É como se eu estivesse aqui tensionando um arco e uma flecha, e eu tenho um alvo para acertar, e solto essa flecha, e ela tem que ir diretamente para aquele alvo, mas ele não vai. Nós somos essa flecha lançada pelo Senhor sobre a humanidade, sobre Caxias, plantados aqui para acertar o alvo. Mas nós, por causa da nossa natureza, erramos o alvo. Mas o Senhor não para de olhar para nós com um olhar apaixonado. E porque nos ama, e porque é apaixonado por nós, nos traz de volta para a nossa rotina. E cuida de nós como cuida do lírio do campo. Como cuida das aves do céu. Que não tem racionalidade, que não pensam, só fazem aquilo porque fazem. O Senhor nos deu a bênção de pensar. Nos deu a bênção de tomar as nossas decisões. E a melhor decisão que você e eu podemos tomar na vida é justamente a de permanecer firmes, rumando para o alvo, apaixonados pelo Senhor, vivendo a melhor das rotinas, sem nenhum peso, sem nenhum enfado. Por quê que não é pesado a rotina do Senhor? Porque o fardo do Senhor, o jugo do Senhor é... As mãos do Senhor estão ali a nos amparar. E Ele cuida de nós, como cuida das aves do céu. Ai, mas o que eu vou ter de comer? Olha, eu poderia passar aqui a noite contando histórias que eu já ouvi, provavelmente você também, e nós iríamos fazer uma grande vigília, só que eu fui convidado para o culto e não para a vigília. Então, vamos deixar para compartilhar nos grupos de WhatsApp da igreja depois, como o Senhor tem cuidado de você, a vizinha. Não a vizinha aqui, a vizinha, pequena ave. Porque é isso que eu sou e você é, uma pequena ave na mão do Senhor. Você lembra daquele dia que você achou que não ia ter que comer? Você lembra daquele dia que você achou que não ia conseguir trabalhar porque não tinha dinheiro para ir para o trabalho? Você lembra daquele dia que você achou que não ia mais encontrar a felicidade? O Senhor olhou para você como olha para a ave do céu e disse: é por aqui. É por aqui. Mas quando a gente deixa de cumprir a rotina da vida cristã, a leitura da palavra, a oração, a comunhão dos santos, como é que o nosso coração fica? Ansioso, assustado, angustiado. Portanto, eu preciso olhar para a minha vida cristã
com essa paixão, porque eu sei que a providência do Senhor é sinônimo da paixão de Deus por mim. Eu sei que a providência do Senhor e o seu olhar soberano sobre mim é sinônimo do seu amor sobre mim. Ah, mas essa igreja, 28 anos atrás, surgiu de um problema assim, assado. Problema para nós. Para Deus era uma solução. Porque aquilo que para nós é um problema, meu irmão, olha só, eu hoje vivo exilado em São Paulo. Sou um carioca apaixonado pelo Rio de Janeiro. Sempre que eu posso, eu fujo para cá. Aí, para acabar de me deixar preso lá, ainda acabei casando com uma paulista. João Anderson conhece minha esposa, e que ela só vem para o Rio por minha causa. Aí, assim, falei, vamos lá, final de semana, vamos lá na igreja do João. Lá, não, tudo bem, vai lá, dá um abraço no João. Que bom, eu vou ficar aqui mesmo, que eu tenho umas coisas na igreja para fazer. Eu estou aqui, ela já mandou foto da igreja lá, falou, já está em Caxias? Ela mandou a foto que ela está se apresentando com o coral feminino, lá na Vila Mariana. Eu tenho quase que pagar para ela vir para o Rio. Mas aí, nesse caso, eu mantenho a minha rotina de bom marido, subserviente a ela, né? Tá bom, meu amor, eu faço o que você quiser, não tem problema não. Isso faz bem à saúde, né? O marido atender a esposa faz bem à saúde. Inteligência, né, irmã? É inteligência, é inteligência. Não... Veja bem, lembrar que Deus cuida de nós e manter essa rotina de leitura da palavra é o mesmo que manter a rotina de cuidar do corpo. Hoje eu cheguei no Rio, dor de cabeça, falei, caramba, o que está acontecendo? Não, lembrei, tinha 3 dias que eu não tomava o remédio da pressão. Eu me envolvi com a rotina de trabalho e esqueci da minha rotina de cuidado. O que ia acabar acontecendo? Alguém ia acabar, pastor provavelmente, mantendo a rotina de sepultamento, se eu continuar sem cuidar, né? Nós não podemos nos descuidar de nada. Reverendo Márcio, quantas horas por dia o senhor gasta para comer, alimentar esse corpinho, para o senhor manter esse corpo em dia? 1 hora por dia. Toda a alimentação do dia em 1 hora. Aí está explicando porque que não cresce, né? Com 1 hora por dia também não dá, né? Em média, segundo a Organização Mundial de Saúde, os seres humanos adultos que vivem num padrão mínimo de nutrição gastam de 2 a 3 horas por dia comendo. Café da manhã, almoço, janta, um negocinho aqui, outro ali. Tudo bem, gente, eu sei que tem gente que demora mais tempo para comer e come mais do que isso. Não é uma avaliação aqui nutricional. Agora a pergunta é, quanto tempo você gasta alimentando a alma? Aquela mesma 1 hora? Ou as 3 horas? Tem rotina para comer, não tem rotina para comer? Dá fome, não dá fome? Tem que ter rotina para ler a Bíblia. Você tem que encontrar a sua. A rotina que serve para mim não serve para você. Tem gente que acorda de manhã desperto, né? Acorda para acordar o galo, né? Não, minha irmã, eu não conheço a irmã, não falei da senhora, fica tranquila. Eu sou daquelas crianças, desde pequenininho, que eu quero matar o galo. Não me convide para nada muito cedo, que eu sou imprestável. Agora, pode me convidar para a madrugada, que eu estou acordado desde pequenininho, aquela criança que não dormia. Então, eu não vou, eu fico aqui 1 da manhã, 2 da manhã, estou bem. Para mim, se eu tiver que fazer alguma coisa de manhã, então de manhã, é aquela hora, como eu não consigo raciocinar nada, é a hora que eu paro para orar. E a oração vai me ajudando a acordar. E ali, como eu não estou conseguindo pensar em outra coisa, eu vou falando com Deus ali, fazendo as minhas coisinhas devagarinho, naquele módulo bem lento. Mas talvez você não sirva, porque você tem que acordar, já sair correndo para o trabalho. Você tem que encontrar o seu jeito. Você tem que encontrar a sua forma. Porque tem uma coisa que é certa. Rotina nos coloca na rota, nos coloca no caminho, nos coloca
direção do alvo. Rotina nos coloca em segurança. Por quê? Porque nos lembra que nós temos um Deus em quem podemos confiar. Essa rotina nos coloca seguros na mão do Senhor. Por que você está ansioso? Por que você está abatido, ó minha alma? Por quê? Espere em Deus. Olha, está escrito em algum lugar da Bíblia isso aí, tá? Depois você pega a Bíblia e vai procurar. Mas tem escrito isso. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te angustias dentro em mim. Eu continuo andando aqui, estou com medo de tudo, eu não sei o que eu vou fazer. Eu começo a olhar para o céu e começo a dizer, Senhor, Senhor. Eu clamo aos céus e digo, da onde pode me vir o socorro? O meu socorro vem. Agora, se você não lê a Bíblia, meu irmão, se você não lê a Bíblia, minha irmã, como é que você vai conhecer esse mapa? Como é que você vai conhecer essa rota? Como é que você vai... Como? E aí, se desespera, se perde. Por fim, o Senhor Jesus termina dizendo assim, olha, vamos ao seguinte, deixa cada dia com o seu próprio mal. Não invente de ficar antecipando o mal do dia seguinte. Vive o problema de hoje. O problema de amanhã a gente resolve amanhã. Eu tenho um problema comigo que eu fico imaginando o meio da conversa, a conversa que não está dita, né? Isso aqui está no meio do Sermão do Monte, né? E que é um famoso, grande primeiro discurso do Senhor. Eu fico imaginando Jesus se preparando para falar. Eu fico imaginando em vários momentos como é que Jesus, depois de ensinar tanto, caminhar tanto, aqueles homens pareciam que não conheciam. Ele ressurreto está andando com os dois, e os dois não conhecem a ele. Olha só, o baterista, ela é sua namorada ou sua esposa? Sua esposa? Você está casado há quanto tempo? Ele olhou para o alto e falou, rapaz, tu não faz isso não, que isso acaba com o casamento. Tu só tem 4 anos de casado, bicho. Tu tem que... Pá! Você lembra o dia do casamento? Lembra? Não vou perguntar não, fica tranquilo. Ele até respirou mais aliviado ali. Mas, ó, me diz uma coisa, como é que é o nome da sua esposa? Marina. Mariane. Se ela ligar para você, e você atender sem ver, você conhece ela só pela voz? Conhece? Se ela estiver dormindo, você sabe que é ela? Com 4 anos de casado só? Rapaz, os caras andaram 3 anos com Jesus, andaram 40 quilômetros de um ponto ao outro e não sabiam que era Jesus que estava com eles. Tu está melhor que os apóstolos. Pô, que bom, né, Mariana? Que bom, né? Vai poder dormir em casa hoje, tá, amigo? Fica tranquilo. Veja você. Eles perderam o rumo, perderam o alvo. Quando o Senhor Jesus é morto, eles esqueceram tudo que está... Ao invés de ficarem seguros e manterem a rotina de devoção, manterem a rotina e o compromisso com o Senhor Jesus, o que eles fizeram? Se desesperaram, sumiram, cada um foi para um canto, todo mundo tentando resolver. Você é secretário de Deus, minha irmã? Tu é secretário de Deus, meu irmão? Não, né? Tu por acaso conhece o caderninho de Deus? Sabe quando é que Deus resolveu que vai resolver o teu problema? Não, né? Então, se Deus não te deu a data, por que você está preocupada? Por que você está preocupado? O Senhor vai resolver no tempo do Senhor. Agora, ou a gente confia, ou não confia. O que nos faz ter confiança? A rotina de ler a palavra, de orar, de estar com os irmãos, de olhar como Deus está cuidando do meu irmão, da minha irmã, e perceber, Ele também vai cuidar de mim. Ah, mas como é que vai ser a igreja nos próximos 28 anos? Sinceramente, há 28 anos atrás, provavelmente alguém perguntou, aonde a gente vai se reunir? E alguém deve ter respondido, sei lá. Mas o Senhor proverá. E o Senhor proveu e você está hoje aqui. Agora você tem que olhar apaixonadamente para isso que está em volta. Porque Deus te deu, como igreja, esse bairro. Te deu essas ruas aqui de volta,
para você olhar apaixonadamente por essas pessoas, e orar apaixonadamente por essas pessoas, e falar apaixonadamente de Jesus, porque dentro da nossa rotina é ler a palavra, orar, viver em comunhão com os irmãos e anunciar o Senhor até... Foi a ordem que nós recebemos. Mas para isso, eu tenho que olhar para o meu vizinho aqui, para a casa vizinha, para a rua de trás, com o mesmo amor que Deus olhou para mim. Eu tenho que olhar para aquele vizinho, olhar para aquele amigo, sabe aquele mais chato? Aquele que você, só de lembrar, fica com raiva? Isso. Essa semana você vai orar por ele, tá bom? Você vai orar por ele. Porque o Senhor diz que é para nós orarmos pelos nossos adversários. O Senhor diz que é para nós orarmos pelos nossos inimigos. O Senhor diz que nós temos que amar os outros como Ele nos amou. E nós, sem Cristo, somos adversários de Deus. Por quê? O que o apóstolo Paulo diz? Senhor, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu faço. Portanto, meu irmão, minha irmã, Igreja Central de Caxias, sejam apaixonados por Cristo, sejam apaixonados pelo Evangelho, sejam apaixonados por esse bairro, vivam aqui a rotina do Senhor, a vida em comunhão, a leitura da palavra, a proclamação do Evangelho, a oração pelo bairro, que o Senhor cuidará dos problemas de amanhã, sustentará cada um de nós, dia a dia, e acrescentará a esta igreja, dia após dia, todos aqueles que Ele trouxer e que hão de ser salvos por Ele, por meio de vocês. Queridos, que o meu Deus, segundo a sua riqueza e graça, supra cada uma das suas necessidades. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Nós vamos, já chegando ao final do nosso culto, de louvor e adoração ao nosso Deus, vamos ouvir mais uma vez o grupo de louvor, e logo após o nosso pastor Márcio estará com a palavra para fazer os agradecimentos e o encerramento do culto. Alô. Convido a igreja a se colocar de pé nesse momento. Vamos cantar sobre a bondade de Deus. Senhor, na sua infinita bondade e graça, Ele nos salvou. Ele tem cuidado de nós. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar,
sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Vamos louvar? A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Os irmãos podem se assentar. Eu quero, antes de nós encerrarmos, agradecer a presença dos nossos visitantes. Nós estamos com a nossa congregação aqui, Jardim Gramacho, uma alegria receber os irmãos, agradecer o grupo de louvor, o Ministério de Louvor da Igreja em Jardim Gramacho, que veio estar conosco celebrando nessa noite, muita alegria para nós. Também registrar a presença aqui do nosso irmão presbítero Sérgio, presidente do nosso sino. Deus abençoe, obrigado pela sua presença. Também presidente do sino do Baixada Fluminense, reverendo Sandro, capelão do Mackenzie, semideus, quarta pessoa da Trindade, meu irmão querido. Deus abençoe. Valdeci, nosso pastor querido Valdeci também. E a nossa irmã Rosilene, presidente da Federação de SAFs. Eu esqueci de alguém aqui do presbitério? Eu acho que não. O Luciano está aqui, nosso secretário sinodal do trabalho de mocidade, não é isso? Isso aí. Obrigado para os irmãos e os demais visitantes, muitos visitantes nessa noite. Queremos agradecer a sua presença. Nós vamos estar, após o culto, tendo um momento de confraternização. Queremos que você coma um pedacinho do bolo com a gente para celebrar nessa noite. Vamos nos confraternizar. Amanhã nós estamos comemorando também, é o segundo dia, no domingo. O pastor Antônio Carlos vai estar conosco, pastor da primeira igreja. E queremos convidar você para estar conosco também amanhã às 19 horas, celebrando conosco 28 anos de organização. Meu querido presbítero Eduardo,
Uma alegria. Obrigado por ter deixado São Paulo. Eu sei que você gosta do Rio, mas eu sei que você tem seus compromissos com a igreja. Leve um abraço meu ao seu querido pastor, né, que eu não vejo há muito tempo. E que Deus esteja abençoando o seu retorno. Tá bom? Vamos ficar de pé então para a gente encerrar. Possamos retornar aos nossos lares debaixo da mão poderosa, graciosa do nosso Deus. Quero convidar, vem cá, reverendo Sandro, para estar orando e impetrando a bênção. Vou pedir desculpa ao pastor Valdecir, mas sabe como é que é, né? Capelão do Mackenzie. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós confessamos que muitas vezes queremos atalhar a nossa caminhada nessa terra. Louvado seja o Senhor, que rotineiramente derrama da sua fidelidade e do seu amor para conosco. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que venha ao nosso encontro e nos faz voltar para a rota. Abençoa, Senhor, poderosamente essa igreja, na pessoa do seu pastor, reverendo Márcio, amigo, do conselho constituído, sociedades internas. Senhor, que aqui a manifestação do teu poder seja notória a cada um daqueles que aqui adentrarem, que possam sentir o teu cuidado e a tua presença. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares, que a tua graça, o teu cuidado, a tua provisão estejam, Senhor, sendo derramado dia após dia sobre as nossas vidas. Assim nós pedimos, assim nós já te agradecemos, porque te pedimos e te agradecemos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o dono da igreja, a esperança da vida eterna. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, esteja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.